Olá, estudantes da Escola Fênix, tudo bem? Como vão vocês? Como que passaram o final de semana, o Dia dos Pais? E daí ficaram juntinho da família? Não tem outro jeito, né? Agora nessa quarentena, mesmo que queiram sair de casa, não tem como ainda, né? Então eu passei bem, tá tudo tranquilo e nós vamos iniciar agora uma nova semana. Olha que legal, vamos dar continuidade aos assuntos que nós estávamos falando na semana passada, que é sobre o folclore brasileiro, que a gente comemora no dia 22 de agosto, né? Mas tem tanta coisa pra gente falar que a gente já deu início no começo de agosto, né? Então hoje, segunda-feira, dia 9, não, hoje é dia 10 de agosto de 2020. Então vamos iniciar aí com um novo personagem do folclore brasileiro. Adivinhem só quem é que nós vamos falar esta semana? Esta semana vamos falar nada mais, nada menos que a Dona Cuca. Cuca, cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Lembram dela? É aquela famosa personagem lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês sabiam que ela também é uma figura do nosso folclore brasileiro, da nossa cultura folclórica? Apesar das raízes dela virem lá de Portugal, a figura não tão semelhante à que nós temos aqui, que é essa que eu mostrei aqui em cima, né? Mas foi se modificando a história e foi se adaptando, várias bocas contando a história até que se formou a nossa história da nossa Cuca aqui, né? Então eu vou contar algumas curiosidades sobre a Cuca. A Cuca, ela ficou muito popular aqui no nosso país e tem características de Portugal, como eu falei, né? A professora até abriu o site aqui para dar uma auxiliada, porque é bastante coisa que a gente tem para falar sobre a Cuca. A Cuca, ela é um personagem folclórico que assusta as crianças, mas lembrem-se, pessoal, o que eu tô falando pra vocês é tudo história, não é de verdade. Então não precisa vocês terem medo, tá? Aí, os menores que estiverem assistindo as aulas da professora Emanuele, por favor, fiquem tranquilos, que é só uma história, tá bom? Então conta-se a lenda que ela adora assustar crianças. Mas não é qualquer criança que ela gosta de assustar, não. São só aquelas crianças que são desobedientes aos pais, aquelas que não obedecem aos pais. E diz a lenda que a Cuca nunca se cansa, que ela dorme uma noite a cada 7 anos, gente. Como que pode uma pessoa nunca dormir? A cada 7 anos ela dorme uma noite. Por isso que existe aquela canção de niná lá, Nana neném, que a Cuca vem pegar. Por quê? Porque se o neném não dormisse, o papai e a mamãe cantavam essa cantiga dizendo que ela viria pegar, porque ela tá sempre desperta, ela nunca dorme. É uma noite a cada 7 anos. Então é uma musiquinha de niná que até ficou engraçadinha, que as mães até hoje em dia cantam para os bebês adoram. Mas só para vocês conhecerem a origem. Interessante, né? Eu mesma, como professora, quando fui pesquisar, eu achei tão interessante, porque tem coisas que a gente não sabe, né? Que a gente só pesquisando mesmo na internet que a gente passa a saber. E deixa eu ver aqui. Ela era uma bruxa bem velha, tá? Com garras imensas. As unhas delas não eram como as nossas, eram imensas. E tinha a cabeça de jacaré. Então, por isso que ela tem aquela característica de jacaré, aquela carona de jacaré comprida. E uma voz muito horripilante, muito horripilante. Além dos cabelos longos e bagunçados. Tipo da professora Emanuele, assim, todo bagunçado, todo espetado. Bem bagunçadão. A lenda da Cuca, ela é temida por raptar crianças. Então, o que ela fazia? Além dela assustar aquela criança que desobedecia o pai e a mãe, ela raptava, ela pegava para ela a criança e levava embora.
E não voltava, não devolvia mais para os pais. E ninguém sabia o que ela fazia com essas crianças. Essa é a história da cuca, né? Assim como na lenda europeia lá de Portugal, também conta-se algo semelhante aí. Vamos ver aqui. Ah, mais uma curiosidade. Quando ela completa 1000 anos, aparece um ovo próximo à sua casa e dele surge uma nova cuca. Então pense bem, a cada 1000 anos surge um ovo próximo à casa dela e nasce mais uma cuca. Interessante, né? E ela é mais malvada do que a anterior. Então é assim que acontece. A cuca, com 1000 anos, deve lançar um feitiço e se transformar como um pássaro com um canto triste, né? O grito da cuca, ela pode ser escutado a quilômetros e quilômetros de distância. Interessante, né, gente? Eu acho que essa figura folclórica é uma das que mais assustam as crianças. Sabe que ontem que eu fui ver o meu pai, né? Um beijo pro meu pai, se ele estiver vendo o vídeo. Eu fui dar um abraço nele na casa dele. E a minha mãe estava contando que quando ela era criança, eles tinham muito medo do Saci Pererê. Porque diziam também, semana passada a gente falou sobre o Saci Pererê, né? Diziam que tinha umas flores meio avermelhadas no mato, assim, meio que minha mãe cresceu no meio de chácara, mato, assim. E que falavam que quando a pessoa encontrasse aquelas folhas, aquelas flores vermelhas, era porque o Saci estava por ali. Então minha mãe disse que às vezes eu saía brincar e via aquelas flores vermelhas, eu não sei quais são. E ela ficava com medo e ia correndo embora, porque ela achava que o Saci estava ali. Então, assim, são contos que as crianças acreditavam e que na maioria das vezes colocava medo, mas hoje nós sabemos que são somente lendas, que não existem, são só histórias, tá, pessoal? E a professora Emanuele tá trazendo cada personagem aqui porque, além da gente conhecer a história desse personagem, a gente vai confeccionar eles juntos, né? Então, assim, a gente vai fazer a cuca essa semana de papel, porque é a maneira mais fácil e eu acho que mais prática da gente fazer, porque todos nós temos papéis em casa, nem que seja sulfite de caderno. Temos lápis de cor, que é o que eu sempre peço, né, para os pais e responsáveis, giz de cera, tinta, tesoura, régua. Então, no máximo aí uma canetinha, quem tiver, a gente sempre consegue encontrar em casa e consegue dar continuidade à atividade. Então eu vou continuar nessa linha aí de fabricar fantoche, fabricar uma cuca em 3D, né? Mais esse lado aí. E sempre lembrando das características da história, pra gente não esquecer, porque é interessante, faz parte do nosso folclore e da nossa cultura brasileira. É interessante a gente saber essas coisas, né? Então deixa eu ver. Então a cuca, ela é mais famosa por conta do personagem dela no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela ficou muito, muito famosa. Que foi nos livros infantis de Monteiro Lobato, né? São 23 livros escritos. As histórias contadas nesses livros viraram uma série, né? Que é essa série que passou em vários canais, né? Marcou a infância de muita gente, marcou a infância até dos pais de vocês, eu tenho certeza. Eu, quando eu nasci, já não estava passando muito, não, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu já tinha passado já dessa fase. Mas eu lembro que as minhas irmãs mais velhas contam que assistiam bastante. E é isso. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje eu contei a história para vocês. Amanhã nós vamos dar início à nossa atividade. Então, por favor, eu peço por gentileza que os responsáveis separem esse material que eu falei aqui, né, posteriormente. Separem, deixa separadinho, tudo tranquilo, para que amanhã a gente possa colocar a mão na massa, beleza? E do resto, uma ótima semana para nós, que seja uma semana abençoada, agradável. Vamos pedir para Deus mandar chuva, porque essa seca tá difícil, né? E vamos trabalhar essa semana como se a gente estivesse lá na escola. E lembrem-se, tudo que vocês fizerem em casa, a professora tem tudo anotado nesse caderno aqui, ó. Tudo que eu peço para vocês.
Eu vou pedir para que vocês levem, porque a gente tem a pasta de vocês e a gente vai fazer, sim, em comemoração ao retorno, quando nós retornarmos, que não tem data ainda, né, prevista. Vamos fazer, sim, uma exposição linda, maravilhosa, com todos os trabalhos de vocês, porque vocês merecem, porque vocês estão fazendo, estão se esforçando. Tá bom? Então, até amanhã, terça-feira, vamos dar continuidade colocando a mão na massa. Um beijo e até!